Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas, sabe? Uma história antiga que mostra como a lealdade, mesmo no meio da maior tragédia, pode construir um futuro que ninguém imaginava. Essa é a jornada incrível de Ruth. E o ponto de partida é uma pergunta que parece impossível, né? Como é que uma viúva de uma terra estrangeira, sem absolutamente nada, acaba se tornando a bisavó do rei mais famoso de Israel? Pois é, a resposta está numa jornada de muita fé e de uma coragem fora do comum. Então, vamos lá. A nossa história começa em Belém. E olha que ironia. Belém significa casa do pão, mas a cidade está passando por uma fome terrível. E é nesse cenário que uma família, a de Elimeleque e sua esposa Noemi, com seus 2 filhos, precisa largar tudo para trás, simplesmente para sobreviver. Eles vão para o Moabe buscando uma vida melhor. Mas o que encontram é uma tragédia atrás da outra. Pensa só, em cerca de 10 anos, o mundo de Noemi desaba. Primeiro, ela perde o marido, e logo depois, os 2 filhos. De uma hora para outra, ela se vê completamente sozinha, viúva e sem ninguém para levar o nome da família adiante, e tudo isso numa terra que nem era dela. Quando ela finalmente volta para Belém, a dor dela é tão, mas tão grande que ela chega a rejeitar o próprio nome. O nome dela, Noemi, significava doçura, agradável. E ela diz para as pessoas, olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que quer dizer amargura. Dá para sentir o peso, né? Ela sentia que a vida tinha sido muito, muito amarga com ela. Já de volta à sua terra, Noemi, ela olha para suas 2 noras, Orfa e Ruth, e insiste para que elas voltem para a casa delas. Na cabeça dela, era o fim. Ela não tinha mais nada para oferecer, nem filhos, nem futuro. O melhor, ela pensava, era que as 2 voltassem para suas famílias, para os seus deuses. E aqui que a história tem uma virada crucial. São 2 escolhas, 2 caminhos. Orfa, ela chora, se despede e faz o que faria mais sentido, né? Ela volta para a família dela. Mas a Ruth faz o que ninguém esperava. Ela simplesmente se agarra em Noemi e se recusa a ir embora. Ela não ia abandonar a sogra naquele momento de desespero. E é nesse momento que Ruth diz palavras que ecoam até hoje. É uma das declarações de lealdade mais fortes que a gente conhece. Porque olha só, ela não está só dizendo, eu vou com você. Não. Ela está abrindo mão de tudo. Do povo dela, da fé dela, de toda a vida que ela conhecia para se unir ao destino da sogra, mesmo que esse destino parecesse não ter futuro nenhum. E as 2 chegam em Belém, justo na época da colheita da cevada. E isso é muito simbólico, sabe? A colheita sempre traz uma ideia de recomeço, de fartura. É como um pequeno raio de esperança no meio de tanta escuridão. Ok, mas como elas iam sobreviver? Ruth recorre a um costume da época, uma espécie de programa social, digamos assim. Era a rebusca. A lei dizia que os donos de terras não podiam colher absolutamente tudo. Eles tinham que deixar para trás o que caísse, para que os pobres, os órfãos, as viúvas pudessem recolher e ter o que comer. Era a única chance delas. E aí? Acontece uma daquelas coisas que a gente chama de destino. Ou talvez uma grande coincidência. O campo onde Ruth vai trabalhar, por acaso, pertence a um homem chamado Boaz. E o mais incrível? Ele não era um qualquer. Ele era parente do falecido marido da Noemi. O Boaz ele já tinha ouvido a história da Ruth, da lealdade dela com a Noemi. Ele fica impressionado. Ele a trata com uma gentileza fora do comum. Ele manda seus homens a protegerem, divide a comida dele com ela, e ainda por cima, ele secretamente fala para os seus trabalhadores, olha, deixam cair uns punhados de grãos de propósito para ela. Ele reconheceu o valor dela e agiu. Quando a Noemi fica sabendo disso, uma luz se acende. Ela na hora entende que o Boaz pode ser o parente resgatador delas. Esse é um ponto-chave na história. O resgatador era um parente próximo que tinha o dever, por lei e por costume, de amparar a família. Isso incluía comprar de volta as terras que foram perdidas e, se a viúva não tivesse filhos, se casar com ela para dar um herdeiro ao falecido e manter o nome da família vivo. E aí que a Noemi, que parecia tão derrotada, mostra uma força incrível. Ela bola um plano. Um plano ousado, muito arriscado na verdade. O futuro das 2 ia depender totalmente da honra do Boaz e da coragem da Ruth para seguir esse plano à risca. E o plano é cheio de detalhes, presta atenção. Cada passo foi pensado.
Não era um plano de sedução de jeito nenhum. Era um pedido formal, feito de um jeito muito específico daquela cultura. Um gesto simbólico, num lugar público como a era, mas num momento de total privacidade. Era tudo ou nada. E a gente fica pensando, né? O que foi isso, afinal? Foi um ato de fé gigante, confiando na tradição e no bom caráter do Boaz? Ou foi uma aposta perigosíssima, que podia ter acabado muito, muito mal para Ruth, com ela sendo humilhada publicamente? No meio da noite, a hora da verdade, Boaz acorda e Ruth está ali. Ela não vacila. Ela pede para ele estender a capa dele sobre ela. Isso era um gesto muito poderoso. Era um pedido simbólico de casamento. Um pedido para que ele aceitasse sob a sua proteção, cumprindo o papel de resgatador. Boaz fica comovido e concorda. Mas tem um problema. Tinha um outro parente, ainda mais próximo, que tinha a preferência por lei. Então a coisa toda precisava ser resolvida oficialmente, de forma pública, lá no portão da cidade, que era onde funcionava o tribunal da época. Para o outro parente, a conta era simples. Era só negócio. Comprar a terra da família? Ótimo, um bom investimento. Mas, se casar com Ruth, aí a história mudava. Porque o primeiro filho deles herdaria a terra do falecido marido dela, não a dele. Isso ia bagunçar a herança dos próprios filhos dele. Então, pensando no bolso, ele pula fora. Então, esse primeiro parente abre mão do seu direito. E para selar o acordo, eles fazem um costume da época. Um tira a sandália e dá para o outro. Pronto. Com esse gesto público, Boaz se torna oficialmente o resgatador da família. E a partir daí, tudo se encaixa. É a restauração completa. Boaz e Ruth se casam e logo ela tem um filho, Obed. E a Noemi, aquela mulher que se chamava de Amargura, agora segura o neto no colo, o herdeiro que ela achou que nunca teria. A alegria voltou. E as mulheres da cidade, elas comemoram com Noemi. E elas falam algo muito bonito. Elas celebram o bebê, claro, mas elas enaltecem a Ruth. Dizem que a lealdade e o amor dela valiam mais do que ter tido 7 filhos, que era o símbolo da família perfeita naquela cultura. A amargura de Mara, finalmente, virou a bênção de Noemi. E a história podia muito bem acabar aqui, né? Final feliz, família restaurada. Mas não. O impacto daquele ato de lealdade de uma estrangeira estava só começando. Tinha muito mais por vir. E aqui vem o grande finale. O filho de Ruth e Boaz, o Obed, ele vai ser o pai de um homem chamado Jessé. E Jessé vai ser o pai de Davi. Sim, o rei Davi. A viúva estrangeira, com seu ato de lealdade, não só salvou uma família, ela entrou para a história, para a linhagem do maior rei de Israel. E essa história toda deixa a gente com uma baita reflexão, não é? A jornada de Ruth mostra como atos de bondade, de lealdade, que na hora parecem pequenos, podem criar um legado gigantesco que atravessa gerações. E a pergunta que fica no ar é: que tipo de legado as nossas escolhas de hoje, por menores que pareçam, estão construindo para o amanhã?